O que realmente acontece com os seus bens quando você morre? Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você morre hoje, quem terá direito a seus bens? Eles vão ficar com quem? Casa, carro, dinheiro, os investimentos. Quem é que passará a ter direito sobre eles? Muita gente acredita que sabe a resposta. Alguns dizem que tudo vai para os filhos, outros acreditam que o cônjuge vai ficar com tudo. Mas a verdade é que a maioria das pessoas somente descobre como isso funciona quando já é tarde demais. E é exatamente nesse momento que começam os conflitos familiares, os processos judiciais e até mesmo a perda de patrimônio. Hoje eu quero explicar de forma simples o que realmente acontece com o patrimônio de uma pessoa quando ela morre e por que entender isso pode evitar muitos problemas no futuro. Tem interesse nesse conteúdo? Já dá o like, se inscreve, comenta, compartilha para dar aquela ajudinha. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vitor Holanda, sou advogado. E ao longo de toda a minha experiência como advogado, eu passei por diversas situações envolvendo herança e inventário. Famílias que estavam unidas e acabaram em conflito, patrimônios que levaram anos para serem construídos e acabaram sendo diluídos por conta de conflitos, por conta de falta de planejamento. E muitas vezes isso acontece por um motivo muito simples. Ninguém nunca parou para tocar nesse assunto, porque falar sobre morte não é confortável. Muitas pessoas têm aquela mentalidade ultrapassada, né? Já trabalhei a vida todinha para construir, quando eu morrer eles que resolvam, né? E deixa aquele pepino com um monte de imposto, um monte de documentação errada para os herdeiros resolverem. Mas entender essas questões é uma forma de proteger aquilo que se levou a vida todinha para construir. Além de que traz mais tranquilidade e segurança para os herdeiros, que enfrentarão muito menos problemas para regularizar e resolver toda a documentação necessária nesse momento tão difícil. Pensando nisso, eu separei alguns tópicos que eu considero importantes para serem abordados ao longo desse vídeo, ressaltando que, logicamente, cada situação concreta é uma situação específica e que exige um cuidado, uma análise mais minuciosa, porque para toda a regra geral, existem exceções. Então vamos lá acompanhar os tópicos. Tópico 1. O que acontece juridicamente quando alguém morre? Quando uma pessoa falece, o patrimônio dela não pode simplesmente ser dividido entre os familiares. Existe um processo obrigatório chamado inventário. O inventário serve para identificar três coisas principais: quais bens essa pessoa deixou, quem são os herdeiros e como esses bens serão divididos. Esse processo pode ser feito judicialmente ou em cartório, dependendo da situação. Mas, independente da forma que será utilizada para resolver, é necessário a realização do inventário, porque é um requisito indispensável para a devida transferência do bem para os herdeiros. Um fato que eu observo bastante, principalmente nas cidades do interior, é que muitas vezes o parente, o pai, a mãe falece e os filhos por anos deixam o inventário para lá. Aí nesse inventário teria que ser analisado o quê? A partilha de um imóvel, a partilha de um veículo, a partilha de terras, coisas nesse sentido. E por perder o tempo, porque um processo de inventário tem que ser aberto dentro de 180 dias após o falecimento. E em muitos dos casos passam anos até os herdeiros irem resolver essa documentação, porque eles estão interessados em vender. E nisso aí, pelo tempo, tem multa, tem imposto que aumenta por não terem sido respeitados os ditames legais. Então, uma recomendação muito simples. Aconteceu o óbito, um parente faleceu, separa a documentação, tenta organizar tudo da forma correta para você poupar problema futuro. E para quando surgir a necessidade de uma possível venda, toda a documentação já está separada e você não precisar pagar multa por isso. Tópico 2. Quem tem direito à herança? Outro ponto que muita gente não entende é quem realmente tem direito à herança. A legislação brasileira estabelece uma categoria chamada de herdeiros necessários. Normalmente fazem parte desse grupo filhos, pais e cônjuges. Essas pessoas têm direito a uma parte desse patrimônio, independente de qualquer outra decisão. Ou seja, mesmo que alguém faça um testamento, obrigatoriamente existe uma parte dessa herança que tem que respeitar esse direito. Tópico 3. O impacto financeiro da herança. Existe também um ponto financeiro que poucas pessoas consideram. O processo de herança envolve custos. Existe imposto sobre transferência de bens, existem custos com documentação, custos com inventário, custos com honorários. E quando não existe um planejamento, esses custos podem acabar impactando significativamente no patrimônio. Tópico 4.
Conflitos familiares. Outro aspecto que aparece com bastante frequência são os conflitos familiares. Quando não existe clareza sobre patrimônio, divisão, planejamento, muitas dúvidas começam a surgir. Quem tem direito ao quê? Como os bens serão divididos? Quem vai administrar determinado patrimônio? E, por conta disso, situações que poderiam ser resolvidas por meio de um diálogo acabam se transformando em processos longos e desgastantes. Tópico 5. Conexão com a mentalidade. E aqui entra um ponto que tem muito a ver com a mentalidade. Muitas pessoas evitam pensar sobre planejamento patrimonial, por acreditarem que isso é algo distante ou desnecessário. Mas pessoas que pensam de forma estratégica percebem que planejamento não se confunde com o pessimismo. Planejamento é responsabilidade. É sobre proteger aquilo que foi construído com anos de trabalho. Tópico 6. Conexão com dinheiro e patrimônio. Construir patrimônio geralmente leva muitos anos e muito trabalho. Decisões financeiras, sacrifícios e um planejamento adequado pode garantir que o patrimônio realmente alcance o seu propósito. Proteger a família e gerar segurança. Talvez a reflexão mais importante seja essa. Não é apenas sobre o patrimônio que alguém deixa. É sobre como esse patrimônio será administrado e transmitido. E muitas vezes decisões simples podem proteger aquilo que foi construído ao longo de uma vida e evitar conflitos. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal. A ideia aqui é justamente essa, trazer reflexões e informações que vão proporcionar que as pessoas passem a ter decisões melhores sobre direito, dinheiro e mentalidade. E no próximo vídeo vamos fazer uma reflexão muito interessante sobre o porquê de muitas pessoas passarem a vida trabalhando e não conseguirem construir nenhum patrimônio.